As embaixadas dos Estados Unidos e França em Damasco, na Síria, foram atacadas hoje por simpatizantes do governo do presidente Bashar Assad. Os partidários do regime acusam os dois países de estimular o movimento por mudanças democráticas. A França convocou seu embaixador em Damasco e cobrou do governo sírio proteção a seus funcionários. Os ataques aconteceram dias depois da visita do embaixador americano a um dos principais redutos da oposição. Estados Unidos e França também são criticados por apoiar novas sanções contra o governo da Síria na ONU. Mais pressão ali, né? Mais pressão. Agora veja que o mundo olha mais para a Líbia, né? Nesses episódios que estão ocorrendo há quase um semestre em alguns países, e esquece o caso da Síria. A Síria, claro que tem um Estado muito mais sólido, porque tem forças armadas mais sólidas do que, por exemplo, da Líbia, e pela posição geográfica do conflito árabe-israelense, esquece um pouco do que está ocorrendo lá. Tem cidades que são ocupadas pela oposição, há ataques constantes, massacres da população civil, e há um certo silêncio internacional em relação ao que ocorre na Síria, que está ocorrendo na Síria, o que é muito lamentável. E a gente só acaba ouvindo falar quando embaixadas de grandes países são e lembrar que pode ser que chegue um episódio semelhante ao Irã. É bom lembrar que em certo momento, no início da Revolução Iraniana, houve a invasão da embaixada americana, foi criado toda uma série de incidentes, inclusive o atual presidente do Irã era estudante à época, tinha invadido a embaixada. Então é necessário ver o que vai acontecer, porque isso é muito grave quando você começa a cercar e pressionar, afinal o território das embaixadas é um território do país, que é um território diplomático, há convenções que regulam isso. Portanto, é muito grave o que está acontecendo lá em relação a essa questão. O que não dá para entender é o velho Assad plantou esse regime. Implantado esse regime, ele é sucedido pelo filho. Mas o filho foi educado na Europa. Esperava-se que ele tem formação superior, esperasse que esse convívio dele com o mundo democrático pudesse fazer com que ele fizesse as aberturas necessárias na Síria. Mas é um processo tão difícil de entender quem está de fora, esse prestígio todo que ele apresenta quando vai às ruas, milhares de pessoas no para apoiá-lo, e ao mesmo tempo ele tem esses atiradores de elite que ficam executando de cima dos prédios os dissidentes nas manifestações. Isso realmente é de estranhar muito. E agora, se os americanos e franceses estão pressionando pela democracia, parabéns a eles, que já foram colonizadores. A França já foi, e os americanos são conhecidos por também deter o controle em muitos países. Mas parabéns. Lembrar só uma questão rápida, que agora, quando o Ayrton destacou essa questão da educação europeia, é curioso, porque alguns ditadores no Camboja, o Pol Pot, estudou em Paris, inacreditável. E parece que toda aquela discussão de Paris, da Revolução, ele não entendeu, e das liberdades, porque afinal o Khmer Rouge, o Khmer Vermelho, matou 1/3 da população do Camboja, aquele massacre que nós sabemos. Né? O filho do Gaddafi estudou na Inglaterra, na London School, fez até tese. Mas comprou, Isa. Ele plagiou toda a tese, como nós vimos. Como é que são essas coisas? Que relação agora? E no caso do Assad, a mulher do segundo Assad e do filho, parecia assim com trajes ocidentais, tentando dar um ar ocidental de governo. Como aquilo tudo é postiço, era uma base de uma ditadura sanguinária sobre o povo sírio. Que ele vai para lá, volta, lida com as mesmas forças internas. Ali, como a tradição e o conservadorismo é que é o determinante. Exatamente. Né? Médicos espanhóis fazem o primeiro transplante duplo de pernas do mundo. A operação, realizada pela equipe de um hospital de Valência, durou mais de 5 horas. A equipe de cirurgiões foi chefiada pelo médico Pedro Cavas, famoso por outros transplantes pioneiros. O paciente é um jovem que tinha sido vítima de atropelamento. Os especialistas disseram que a operação foi bem sucedida, mas que precisam de mais 48 horas para ter um quadro mais completo. Há 74 anos morreu George Gershwin. Ele tinha 38 anos. Um dos maiores compositores da música americana está hoje no Arquivo Especial. George Gershwin nasceu no Brooklyn, em Nova York. Filho de imigrantes judeus, com 6 anos já cantarolava jazz pelas ruas do bairro. Com 12, aprendeu a tocar piano. Com 16, foi trabalhar numa editora. Logo depois, compôs alguns musicais e não parou mais. Seu primeiro sucesso, em 1919, foi cantado por Al Jolson. Na Broadway, compôs para 29 grandes musicais. O irmão dele, o escritor Ira, foi seu grande parceiro. Rhapsody in Blue uniu o clássico ao jazz e foi tema de filmes por décadas. Um Americano em Paris contou com a coreografia de Gene Kelly. E a ópera Porgy and Bess
foi um grande sonho que George Gershwin realizou. A gente faz aqui uma correção. Dissemos há pouco que a Itália é a terceira maior economia da Europa, com um PIB de 2 trilhões de dólares. Na verdade, é a terceira maior economia europeia, é a da Grã-Bretanha, com 2 trilhões e 200 bilhões. A Itália é a quarta. A seguir tem o Bate-Pronto. Vamos responder as perguntas dos internautas. E mais, seleção treina em Córdoba para o jogo decisivo na Copa América.